Em sétimo lugar, está o Gurgel Chef. O Chef foi um microcarro produzido pela Gurgel durante os anos de 1982 a 1986, e entre os principais diferenciais deste pequeno carrinho, estava o seu desenho, bastante semelhante a de um Mercedes-Benz daquela época, porém em menor tamanho. Apesar de pequeno, o Chef trazia um visual marcado pela carroceria de 3 volumes, com dianteira curta acompanhada por faróis retangulares, com luzes de direção nas extremidades, e falsa grade de ar. Já na parte traseira, o visual era marcado pelas lanternas frisadas da Volkswagen Brasília, e pela placa posicionada entre elas. E apesar de apresentar um tamanho bastante compacto, como por exemplo entre eixos de apenas 1,8 metros, o Chef era o tipo de veículo pequeno por fora e espaçoso por dentro, graças à sua largura de 1,7 metros, que garantia uma capacidade para levar até 3 pessoas com um relativo conforto. Outra qualidade do Chef era sua boa visibilidade beneficiada pelo para-brisa dianteiro e traseiro, vindos também do Volkswagen Brasília. Já o acabamento interno era bem sofisticado e trazia detalhes como piso acarpetado, vidros elétricos, painel com rádio toca-fitas, e quadro de instrumentos com marcadores circulares, enquanto o pequeno espaço atrás dos bancos era utilizado como porta-malas, já que o compartimento dianteiro só havia espaço para o tanque de 55 litros e para o step. Já o motor era um Boxer 1600 refrigerado a ar, que desenvolvia a potência de 65 cavalos e 11,7 kg de torque, a 3.200 RPM. Com toda essa potência, aliado ao peso de 800 kg, o Gurgel Chef acelerava de 0 a 100 em 19 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 138 km por hora. Em sexto lugar, está o Mini Dacon 828. O Mini Dacon 828 surgiu da ideia do proprietário da concessionária Dacon em oferecer um veículo compacto e prático para o trânsito urbano. Em relação ao seu desenho, este pequeno carrinho apresentava um visual bastante arredondado, com destaque para a dianteira com faróis e lanternas retangulares. Na sua lateral, vale destacar as rodas que no início eram de 10 polegadas, mas que depois de um certo tempo foram substituídas por rodas aro 13, enquanto a traseira era marcada pelas lanternas e grade de refrigeração do motor, vindas da Kombi. Por dentro, este microcarro trazia um interior bastante luxuoso e bem acabado para a época, além de vários detalhes compartilhados de outros veículos, como o painel de instrumentos do Gol e volante do Passat. Já o espaço interno até que era bom, porém restrito para apenas 2 pessoas, mas o único ponto negativo fica por conta do step ser localizado dentro do veículo, posicionado na vertical em um pequeno espaço atrás dos bancos, onde este mesmo espaço também era utilizado para as bagagens. E assim como todo fora de série, o Mini Dacon utilizava carroceria de fibra de vidro, enquanto seu chassi era o mesmo do Fusca, porém encurtado em 78 cm. Já o seu motor era um Boxer 1600 refrigerado a ar, com opções de motores a álcool ou gasolina. Em quinto lugar, está o Gurgel Super Mini. O Gurgel Super Mini foi a evolução do BR800, outro microcarro que já foi mencionado em outro vídeo aqui do canal, em uma lista com 8 carros bastante econômicos. E se você ainda não viu esse vídeo, não se preocupe, pois já deixei o link desse vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Diferente do BR800, o Super Mini trazia um visual mais moderno com linhas mais arredondadas, além de várias melhorias como os vidros das portas, que no BR800 eram de correr, já no Super Mini, subiam ou desciam através de manivelas. A traseira recebia um novo formato com nova tampa do porta-malas, e o step que antes tinha acesso por fora, agora passou a ser localizado dentro do porta-malas. Por dentro, mais novidades como o novo painel com desenho envolvente, e câmbio de 4 marchas argentino. Já o espaço interno continuava praticamente o mesmo, com capacidade para levar até 4 pessoas com um relativo conforto. Embaixo do capô, o seu motor era o mesmo do BR800, o Gurgel Enertron de 2 cilindros refrigerado a água, porém com a potência aumentada para 36 cavalos. Com toda essa potência, aliado ao leve peso de 645 kg, resultava em uma aceleração de 0 a 100 em 34 segundos,
Já a sua velocidade máxima era atingida em 120 km por hora. Em quarto lugar, está o Emizat. O Emizat foi um microcarro brasileiro produzido pela Emis Indústria e Comércio de Veículos Limitada, durante a década de 80. Este pequeno carrinho com dimensões tão compactas, assim como todo veículo fora de série daquela época, trazia carroceria de fibra de vidro e vários itens compartilhados de outros carros. Porém, o seu único diferencial era o chassi próprio, do tipo tubular em forma de duplo Y. Além disso, também vale destacar o belo desenho do carrinho, marcado pela dianteira curta, com detalhes como faróis circulares e luzes de direção em formato retangular. Enquanto a traseira reta era marcada pelas lanternas traseiras, as mesmas da Fiat Panorama, e pelo escapamento duplo. Por dentro, o Emizat trazia painel do Gol e volante do Passat, e assim como todo microcarro, o espaço interno era bastante restrito, como por exemplo a capacidade para apenas 2 pessoas, enquanto o restante do espaço atrás dos bancos era utilizado para as bagagens, pois devido ao fato de que boa parte do pequeno espaço do porta-malas dianteiro já era ocupado pelo tanque, e o restante do espaço era dividido para o estepe e para a bateria. Já o acesso para o motor se dava por meio de uma pequena tampa entre as lanternas traseiras, e por falar nisso, este veículo era equipado com um motor boxer 1600 refrigerado a ar, que desenvolvia a potência de 52 cavalos e 11,2 kg de torque, a 2.600 RPM. Com toda essa potência, aliado ao leve peso de 730 kg, resultava em uma aceleração de 0 a 100, de 13 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 137 km por hora. Mas mesmo sendo bonito e apresentando esses excelentes números, o Emizat não fez o sucesso esperado devido a um fator, que nesse caso foi o seu preço, muito caro para a época, mas ao todo foram produzidos mais ou menos 130 Emizat, o que o torna bastante raro e exclusivo. E você, já viu um Emizat? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Em terceiro lugar, está o Pagnic. O Pagnic foi um subcompacto produzido pela Pag entre os anos de 1987 até 1991, e assim como todo fora de série, este também foi feito e customizado a partir de outro veículo, que no caso deste, foi feito a partir da picape Saveiro, porém, com a carroceria encurtada. O visual do Pagnic era marcado por uma série de modificações feitas em fibra de vidro, tanto na dianteira como na traseira. Na parte da frente, recebia novo capô com desenho mais alto, faróis e lanternas da picape Saveiro, e grade de ventilação do motor, com abertura só de um lado. Já a traseira era marcada pelas enormes lanternas, as mesmas da Santana Quantum, e pelas alças laterais, ligando a parte de cima do porta-malas até o teto. Por dentro, mantinha o mesmo interior da picape Saveiro, com uma capacidade para levar apenas 2 pessoas, e o mesmo painel. Embaixo do capô, este veículo era equipado com um motor AP de 1.6 litros, que desenvolvia a potência de 90 cavalos e 13 kg de torque, a 2.600 RPM. Com toda essa potência, aliado ao leve peso de 868 kg, resultava em uma aceleração de 0 a 100, em 11,7 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 160 km por hora. Em segundo lugar, está o Gurgel Moto Machine. O Gurgel Moto Machine foi de uma certa forma um automóvel muito futurista para a sua época, como por exemplo seu visual, que era basicamente um super mini mas com características próprias, como seu comprimento mais curto e pelas portas e partes das laterais, com detalhes em acrílico, o que dava para viajar e ver tudo ao seu redor. Outro detalhe bem curioso é que o Gurgel Moto Machine, com uma simples mudança, poderia se transformar em 4 veículos diferentes, ou seja, um para cada ocasião desejada. O primeiro era um veículo comum com capota fechada e portas com partes em acrílico. O segundo podia retirar a capota e virar um veículo conversível. O terceiro ainda era basicamente um conversível, porém podia também rebater o para-brisa para cima do teto, permitindo que o motorista sinta o vento no rosto, como uma moto. E o quarto e último, mas também o mais curioso,
é que também podia vir de série com uma capota de lona dobrável, que ao retirar a capota rígida para ser instalada a de lona, visualmente este veículo se tornava outro carro. Por dentro, trazia um interior com um acabamento bastante simples, e capacidade para levar apenas 2 pessoas. Já o espaço atrás dos bancos era utilizado para levar as bagagens, enquanto o step ficava localizado na parte traseira do lado de fora. Embaixo do capô, o seu motor era um Gurgel Enertron de 2 cilindros refrigerado a água, que desenvolvia a potência de 33 cavalos e 5,8 kg de torque, a apenas 2.000 RPM. Com toda essa potência, aliado ao leve peso de 650 kg, resultava em uma aceleração de 0 a 100 em 36 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 115 km por hora. Em primeiro lugar, está o Home Zeta. O Home Zeta foi um microcarro produzido pela empresa brasileira Home, sob licença da empresa italiana ISO. Produzido entre 1956 a 1961, este pequeno carrinho acabou se tornando o primeiro veículo de passeio produzido no Brasil, e entre as suas principais curiosidades, estava o seu desenho em forma de bolha, com a curiosa e única porta frontal, a qual era acoplado o volante, e o pequeno painel de instrumentos com o velocímetro e luzes espias. Por dentro, o único banco acomodava até 3 pessoas, sendo somente para 2 adultos e uma criança. Já o câmbio manual de 4 marchas era localizado no lado esquerdo do motorista. O Home Zeta trazia 2 curiosidades bem interessantes e que talvez você não saiba. A primeira ficava por conta da grande área vidraçada, o que facilitava a visualização em todas as suas direções, mas o fato mais curioso é que somente o para-brisa dianteiro é de vidro, enquanto o restante das janelas, incluindo os quebra-ventos, eram de acrílico. Já a segunda curiosidade é que o Home Zeta era fornecido com teto solar deslizante de lona, que em caso de acidente, o teto solar também poderia ser utilizado como saída de emergência. Este pequeno monovolume trazia chassi tubular e carroceria de aço estampado, além de rodas aro 10, e com bitolas diferentes, sendo com 120 cm na dianteira, e apenas 52 cm na traseira. Este pequeno carrinho vinha com um motor de 2 tempos montado na traseira, que desenvolvia a potência de 9,5 cavalos, o que era o bastante para atingir a velocidade máxima de 85 km por hora, mas por outro lado, o seu consumo médio era de incríveis 26 km por litro. E nos dias atuais, com a gasolina tão cara, será que valia a pena ter um Home Zeta em sua garagem? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. E você, já viu ou já teve algum carro desta lista? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.